Fala pessoal, estou de volta e hoje o assunto é KPIs ou KPIs, Key Performance Indicators, e como eles são utilizados em gestão de projeto. Acho que antes da gente entrar no detalhe do que é do que são os KPIs e de quais eu costumo utilizar aí durante meu trabalho de gestão de projetos, nos projetos que eu gerencio, eu acho que faz sentido a gente explicar um pouquinho a diferença entre metas, indicadores ou métricas e KPIs. Tá? Metas, elas estão relacionadas à estratégia ou visão de futuro do seu negócio, da sua empresa. E um exemplo que a gente pode dar com relação a isso é aumentar o valor médio das vendas para, por exemplo, R$1 milhão e converter em média 80% das cotações que uma determinada empresa recebe em negócio propriamente dito. Então isso é um exemplo de uma meta. Tá? Aí a gente tem os indicadores ou métricas que estão relacionadas às atividades do dia a dia, ao resultado do trabalho que é gerado durante o projeto ou até mesmo durante aí o trabalho dentro de uma empresa. Um exemplo simples aí que a gente pode dar é o total faturado no mês corrente ou total faturado no ano, por exemplo. Então, essa métrica, né, é um valor que se calcula com base na área que você está atuando, né, e que você faz um cálculo para chegar nesse determinado valor. Os KPIs, eles são indicadores de desempenho que são compostos aí por duas ou mais métricas, ou seja, você utiliza métricas e através de uma relação entre elas você calcula o indicador de desempenho. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, muito comum aí usado em empresas que fazem investimento em marketing para conversão de clientes. Então, a conta, né, para se chegar a esse indicador é o montante que foi investido no marketing, numa campanha, e a quantidade de clientes que foram adquiridos num determinado período. E aí você vai ter essa indicação. Entrando aí já na área de gestão de projetos, que é a área que eu domino, eu geralmente trabalho aí com 5 indicadores de projetos. O primeiro deles é o valor agregado, que é o valor que deveria ser gasto considerando o trabalho que já foi realizado. E ele vem do inglês, do Earned Value, e numa sigla aí EV. Tá? O segundo indicador que eu utilizo é o valor planejado. É o valor que deveria ser gasto considerando o custo da linha de base de um projeto. Tá? O que é o custo da linha de base de um projeto? É quando você tem um orçamento para executar e desempenhar as atividades dentro de um projeto, o custo da linha de base é como se você tirasse uma fotografia inicial de como está o seu orçamento, seus custos, né? E você usa essa fotografia para comparar com o avanço em determinados períodos, né, ao longo do projeto, como é que está o seu desempenho ao longo do tempo. Então você bate essa fotografia inicial e depois vem comparando aí ao longo do tempo o seu desembolso, né, de dinheiro. O terceiro indicador é o custo real, que basicamente é o custo do trabalho realizado até o momento que você faz aquela medição. E ele vem do inglês também, né, actual cost. O quarto indicador é a variação de custo, que é a comparação entre o orçamento inicial que você tem do seu projeto contra o custo atual. Tá? E aí os dois últimos indicadores aqui que eu uso, um deles se chama Índice de Performance de Custo, que é do inglês Cost Performance Index, e ele é calculado entre uma relação do trabalho real concluído com o custo real que já ocorreu também, incorrido dentro daquele determinado período. Tá? Para não ficar muito complicado, não ficar muito na teoria também, eu vou trazer ao final aqui do último indicador, eu vou trazer uma planilha com alguns exemplos aqui para ficar mais fácil ilustrar aí
os indicadores para vocês, tá? E o último, não menos importante, é o índice de performance de cronograma, ou Schedule Performance Index, do inglês, né? Que também é calculado através da medição do progresso real do seu cronograma versus o progresso planejado que você deveria estar. Tá? Então, basicamente, esses são os indicadores aqui que eu trabalho na condução dos meus projetos. Agora a gente vai para a planilha para explicar um pouquinho mais em detalhes e com exemplos para ficar mais fácil o entendimento. Bom, pessoal, aqui no exemplo que eu trago para vocês, o projeto fictício aqui é o projeto YouTube, e o status desse projeto é um projeto em andamento, tá? Ele tem, no nosso exemplo aqui, um planejado de 70%, tá? Um completado de 65%, um percentual remanescente ainda para que o projeto seja finalizado em 30%, tá? E uma variação negativa aqui de 5%, que basicamente é a diferença entre o planejado e o completado até o momento, tá? Aqui embaixo eu trago para vocês a tabela de recursos do meu projeto, do meu projeto, e aqui é o custo de cada um dos recursos, a quantidade de horas prevista para a execução do projeto, tá? Nessa coluna aqui de Actual Work é o trabalho executado até o momento, tá? O Remaining Work é o trabalho que falta para cada um dos recursos executar até o final do projeto. Essa é a minha linha de base de custo, ou seja, no início do projeto eu faço uma conta aqui entre o custo de cada um dos recursos e o total de trabalho, de horas necessárias para cada um deles. Então, se vocês olharem aqui, a fórmula basicamente é a multiplicação entre o total de trabalho e o valor de custo, tá? E aqui na última coluna é o custo atual de cada um dos recursos, tá? Que basicamente é o total de horas trabalhadas versus o custo de cada um dos recursos. E aqui são os totais de cada uma das linhas, tá? Então, entrando propriamente dito aqui nos indicadores, né? O primeiro indicador aqui é o valor agregado. Não sei se vocês lembram ali da apresentação. Como é que ele é calculado aqui? Ele é calculado através da multiplicação do percentual já executado do projeto, multiplicado pelo custo inicial que eu tenho no meu projeto, a fotografia inicial de custo do meu projeto. Então, nesse caso aqui, foi 65 mil reais. O segundo indicador é o valor planejado, tá? Também ele é feito através de uma multiplicação, onde eu levo em conta o percentual planejado multiplicado pelo custo inicial calculado do meu projeto, tá? Então, nesse caso aqui, 70 mil reais. O CV, que é a variação de custo, é uma subtração aqui entre o valor agregado e o custo atual, tá? Se eu tenho um valor negativo, isso me indica que eu estou gastando mais do que eu estava prevendo, né, até esse determinado momento. Se o CV, ou a variação de custo, ela é zero ou ela é positiva, zero, eu estou dentro do orçamento. Se ela é positiva, isso indica que eu estou gastando menos do que o planejado. Eu vou fazer um exercício aqui, aí vocês fiquem atentos ali no CV. Eu vou diminuir aqui a quantidade de horas de um dos recursos. Vocês vão ver que o custo atual aqui chega em 65 mil, da mesma forma que eu tenho aqui no valor planejado, né, no valor agregado. E aí ele zera a subtração, indicando aqui que eu estou dentro do orçamento, apesar de estar atrás aqui com relação ao cronograma, tá? O CPI, o Cost Performance Index, é um indicador que ele é calculado com base no total do valor agregado dividido pelo total do custo atual do projeto. Quando ele é menor do que 1, indica que eu estou gastando mais do que o planejado nesse momento. Quando ele é zero,
ele indica, quando ele é 1, indica que eu estou dentro do orçamento, e quando ele é maior que 1, indica que eu estou gastando menos do que o planejado. Fazendo aquele exercício aqui de novo, quando eu reduzo aqui a quantidade de horas de um determinado recurso, só para exemplificar aqui na conta, né, vocês identificam aqui que o CPI ele está em 1, ou seja, eu estou dentro do orçamento. Se eu diminuir mais um pouco, vocês vão ver que ele vai para acima de 1, ou seja, indica que eu estou abaixo do meu orçamento até essa medição. Tá? Eu estou mudando aqui os valores só para exercitar e explicar para vocês. Consequentemente, uma vez que ele está com 1, acima de 1, né, a variação de custo também me deixa positiva, porque eu estou gastando menos do que o planejado. Tá? E o indicador aqui de schedule, o Schedule Performance Index, ele é uma relação entre o valor agregado e o valor planejado. Tá? Nesse caso, ele está indicando um valor menor do que indica que eu estou em atraso no meu cronograma. Se ele estiver em 1, indica que eu estou dentro do meu cronograma, e se eu estiver acima de 1, indica que eu estou acima ou mais avançado daquilo que eu estava planejado fazer. Tá? Um exemplo, eu posso, em um determinado projeto, estar avançado no cronograma, ou seja, eu antecipei atividades, porém eu posso estar com um custo abaixo ou um custo elevado se comparado com o orçamento inicial do projeto. Tá? Então aqui vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos assumir que o completado também seja 70%. Então automaticamente vocês podem ver que o indicador aqui de avanço de cronograma, ele fica em 1, ou seja, eu estou dentro do prazo do projeto. Tá? Eu posso aqui também exercitar algumas coisas. Eu posso aumentar o valor de um determinado recurso aqui, que é o valor trabalhado. Vocês podem verificar que o indicador de avanço de cronograma permanece em 1 e ele começa a fazer distinção ou mudanças aqui nos indicadores de custo. Então, por exemplo, eu posso aqui até estar com o cronograma em dia, como eu acabei de comentar com vocês, né? Porém com o custo ou um orçamento acima do que eu havia planejado. Então aqui o CPI já me indica menor do que 1, ou seja, você está gastando mais do que você tinha planejado. E a gente pode ir exercitando aqui, por exemplo, eu poderia estar em 75% de avanço do meu cronograma e poderia ter um custo, um orçamento muito maior do que o esperado. Então, ou seja, eu estou avançado no meu cronograma do ponto de vista de tarefas, porém, em orçamento eu estou abaixo daquilo que eu tinha planejado. Então, de uma forma interdependente, né, esses parâmetros eles trabalham em conjunto e servem para o gerente de projeto aí aproveitar os indicadores, né, e saber se o projeto dele está indo bem, não, que ação que ele tem que tomar para poder corrigir esse tipo de coisa. Pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar disponível essa planilha aí para que vocês possam usufruir e praticar aí também. E qualquer dúvida, me mandem mensagem, curtam lá no canal. E agradeço aí as pessoas que têm curtido e têm seguido o meu canal no YouTube, beleza? Valeu!